Fala pessoal, André na área e vamos lá, novo vídeo. E o tema de hoje vai ser um tema que muita gente sempre pergunta, muita gente faz vídeo sobre. Acho que alguém já deve ter passado por vocês, né? Vocês já indo pro lado aí no YouTube, Instagram, falando desse tema, né? Então vai ser o título do vídeo, né? Por que sua vida muda depois de juntar 100 mil reais? Né? Acontece uma mágica depois que a gente junta 100 mil reais. Eu vou explicar por quê, tá? E como fazer para juntar esses 100 mil reais, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar mais ou menos em 4 tópicos, tá, pessoal? Então, né, como que a gente faz isso, tá? Por que acontece uma mágica e como acelerar isso, tá? Então, vai ser essas 3 bases que a gente vai seguir o nosso conteúdo aqui. Então, vamos lá. Eu vou abrir, como sempre, aqui, né, uma tabelinha aqui para vocês, para a gente seguir e vocês seguirem junto, né? Eu gosto bastante, eu acho que fica bem legal, né? Para vocês e para mim, tá? Então, vamos lá, né? Por que a sua vida muda, né, depois de juntar os 100 mil reais? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, economia disciplinada. Então, o que seria isso, né? Primeiro, a gente precisa mudar a nossa mente, tá? Como que a gente muda a nossa mente? A gente tem que entender que a gente precisa fazer sobrar um pouco de dinheiro, tá? Eu sei que para muita gente não dá, a gente acha, nossa, não dá, já estou estrangulado, o que eu ganho é exatamente o que eu gasto, né? E geralmente é assim, tá, pessoal? Né? Parece até uma coincidência, né? Mas não é. É que a gente, infelizmente, começa a ganhar mais e começa a aumentar o padrão de vida, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa ter disciplina, tá? Então, o que eu faria, né? E eu fiz desde 2018 fazer uma planilha financeira, dividir, né, custos variáveis e custos fixos e ver o que a gente consegue gastar, tirar do variável, né? O fixo é meio difícil, né? Mas o variável, muita coisa a gente consegue diminuir, tá, pessoal? Geralmente a gente consegue diminuir o quê? iFood do final de semana. Vamos escolher jantar os 2 finais de semana fora por mês, né? Não toda semana. Diminuir o Uber, às vezes a gente gasta Uber à toa, que não precisaria, né? Um lugar perto que a gente pode ir caminhando, tá? Uma coisa que muita gente gasta e não vê é no cartão de crédito. Aquelas coisinhas pequenas. Eu pago 5 tipos de assinaturas de TV. Netflix, Amazon Prime, Disney. E quando a gente soma isso, dá mais de 100 reais. Tá? Então, às vezes a gente paga uma só, porque a gente nem vê, né, durante a semana essas TVs por assinatura aí. Então, tem muita coisa, quando a gente pega o cartão, destrincha ele, né, bota gasto a gasto, a gente consegue ver que a gente consegue diminuir muito mais, tá? Então a primeira coisa é fazer sobrar, né? Para a gente conseguir aportar dinheiro, tá? Então a gente conseguiu aportar dinheiro, né? A gente não precisa deixar de viver, tá? A gente tem que priorizar, tá? E a priorização vai ser o nosso futuro, né? Então conseguimos fazer aportar. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu começo desde 2018, ó. Então aqui essa planilha aqui tem uma planilha dos meus dividendos, tá? Eu paguei só alguns dados, que eu acho que não é legal ficar mostrando aqui, mas vamos lá. Eu comecei então a investir em 2018, tá? Eu me formei em 2017, 2018 comecei a trabalhar e comecei a investir, tá? Então eu comecei a investir, isso ali é quanto eu recebi de dividendos, né, no ano inteiro, somados, tá? Então 2018, R$ 1, 2019, R$ 260, 2020, R$ 370. Quando eu tive uma diferença mesmo e consegui aportar mais, foi em 2023, de 22 para 23, tá? Antes disso, eu fazia o quê? Guardava o dinheiro, né, em renda fixa, comprava CDBs, botava na Selic, tá? Que eu não entendia também tanto de investimentos assim, então era uma forma de eu conseguir guardar dinheiro, rendendo mais que poupança, né? Isso é importante, tá? Porque infelizmente poupança vai fazer a gente atrasar muito a chegada nos nossos 100 mil reais, tá? Mas eu era consistente. Então, a partir de 2023, né, consegui ter mais renda, fazer guardar mais, ganhar mais, ter rendas extras, tá? E por isso eu consegui aportar mais, tá bom? Então, a gente não pode desanimar. Então, como vocês veem aqui, né, no final o negócio dá certo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, beleza, pessoal. Vocês viram ali, né, que eu também comecei ali do zero e a gente vai indo, né, vai seguindo na vida, vai crescendo, a gente vai, pelo menos a gente, né, dentista, consegue, consigo atender mais gente, fazer tratamentos melhores, mais caros, porque tenho mais experiência. Eu lembro que em 2020 que eu consegui juntar, acho que meus primeiros 100 mil reais. 2020, se eu não me engano foi isso. Porém, eu fui abrir uma nova clínica e usei todos os 100 mil reais que eu tinha, tá?
Então, esses 100 mil reais, né, foram juntados ali em 2, 3 anos, mas foram gastos rapidamente, tá? Mas, porém, é isso, né, pessoal? A gente que é dentista e autônomos, a gente tem que investir para a gente conseguir colher, né, da nossa profissão, tá? Nossa profissão é uma profissão muito bonita e que tem uma rentabilidade muito boa, mas a gente tem que investir, né? Não é barato ser dentista hoje no Brasil. Tá. Então, conseguimos, né, pessoal? A gente viu que a gente consegue ter um planejamento financeiro, fazer sobrar mais e começar a investir. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de que investimento a gente pode fazer e eu vou fazer depois uma projeção para vocês, tá? Para vocês entenderem a mágica dos 100 mil reais. Então, vamos lá. Não adianta, né? Só a gente economizar, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? Isso a gente tem que investir, tá? Então, eu botei aqui, né? A gente pode investir tesouro direto, fundos de investimento, ações, até mesmo, né, da forma tradicional, que são os imóveis físicos ou fundos imobiliários, tá? Cada um vai investir com o que sabe, mas o porém é que a gente precisa investir em alguma coisa que cresça pelo menos mais do que a inflação, tá? Eu estava vendo um estudo ali que ele mostrou o quê? Depois eu vou botar aqui na tela para vocês. De 1994 até 2020, então foi mais de 20 anos, o CDI acumulado, né? Ele foi maior do que o Ibovespa acumulado, tá? Então, claro que algumas pessoas, né, conseguem ganhar do CDI no longo prazo porque tem uma carteira planejada, mas o Ibovespa em geral perde para o CDI, tá? Então, para a gente ver que se a gente investir o básico, botar nosso dinheiro num 100% CDI, Selic, ou um IPCA mais 6, 7 no Tesouro Direto, a gente vai já ter uma renda muito boa, vai corrigir a inflação, né, e ganhar mais. O IPCA já é a inflação mais 7%, tá? Então, a gente não precisa estudar tanto assim, né? Se a gente não quiser, a gente não tem tempo, a gente tem medo de investir em ações, em fundos imobiliários, não quer perder tanto dinheiro, a gente não é uma pessoa que gosta de tanto risco, a gente pode botar em Tesouro Direto, todo mês a gente vai aplicando ali e no final do vencimento a gente vai conseguir colher esses frutos, tá? Então a mágica dos juros compostos, vamos lá. Eu peguei aqui, abri um site para a gente testar aqui e entender a mágica dos juros compostos, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Eu botei aqui que a gente começou do zero, tá? E vai investir, primeiro eu vou botar 300 reais, tá? 300 reais, taxa de juros do ano, né? Eu vou botar aqui a Selic, 12%, tá? E vou botar 30 anos. Então vamos ver a mágica aqui, pessoal. Bom, então em 30 anos, se eu aportasse 300 reais, tá? Não corrigir pela inflação nem nada. Daqui a 30 anos eu vou ter um total investido de 915 mil reais. Isso saiu do meu bolso foi só o quê? O valor de 108 mil reais, tá? 807 mil reais foram juros, tá? Então, para te ver que se eu deixasse esse dinheiro embaixo do colchão, eu perderia muito dinheiro, perderia, né, quase R$ 1 milhão, e 800 mil reais da rentabilidade dos nossos investimentos, tá? Então, por isso que é importante a gente investir. Tá, então vamos olhar aqui embaixo, eu gosto desse site, que é o Investidor Sardinha, que ele mostra o quê? Ó, aqui a gente viu que a gente investe 300 reais, né? E aqui é os juros, tá? A gente tem uma ideia de que, de quanto que esses juros, ele começa a ser maior que o nosso aporte, tá? Ó, então em um ano, né, a gente investiu R$ 3.600, se a gente ganhar ali o 12%, né, vai dar mais ou menos, ó, 12% vai dar 336, quase 300 e pouquinhos reais. Então, em um ano, né, a gente ganhou ali total de juros R$ 229, tá? Isso aqui é o que a gente ganha no mês, isso aqui é o que a gente somou no ano inteiro, tá? Então, em um ano a gente teria R$ 3.800. Vamos ver aqui. 2 anos, R$ 8 mil. Viu que mais que dobrou? Se fosse dobrado, teria em torno de 7 mil e pouquinho. Então, o juros composto começa aqui, ó, no longo prazo. Tá? Vamos ver em 5 anos. 5 anos são 60 meses. Ó, 60 meses, a gente investiu R$ 18 mil, recebeu R$ 6 mil de juros compostos e já tem R$ 24 mil. Tá? Então vamos ver aqui, pessoal, quando que esse juros mensal ele vai ser maior que o nosso aporte. Ou seja, a gente investe R$ 300, então no mês 74, isso, no mês 74, o que a gente ganha de juros mensal é maior do que o nosso aporte, tá? Então, um pouquinho mais aí de 6 anos, tá? E a gente vai ter R$ 32 mil, tá? Então a gente viu que em 6 anos a gente conseguiu, né, ter um total acumulado de R$ 32 mil. Vamos ver quando que a gente começa a ter R$ 100 mil. Quantos anos demorariam? Então vamos lá.
R$100.000, vai demorar um pouquinho. Então aqui, pessoal, em 151 meses, né? Isso vai dar mais ou menos uns 12 anos. Vamos ver. Ó, 10 anos seriam 120 meses, mais 2. Isso, seriam mais ou menos 14 anos, tá? 14 anos e pouquinho. Então, em 151 meses, a gente teria o nosso acumulado, né? Nosso tão sonhado R$100.000, tá? Então, aí, quase 15 anos investindo, tá? Então, a gente investiu, né, R$45.000 e ganhamos mais que metade do valor só de investimento, só da rentabilidade dos nossos juros, tá? Então, a gente investe R$300 e o nosso juros aqui é de R$948. Então, é 3 vezes já o valor que a gente investe. Então, vamos ver. Ó. Então, a gente demorou 15 anos para chutar R$100.000. Ó, se a gente vê isso, vamos continuar aqui descendo, pessoal. Então, 151 meses. Ó, vamos pensar que a partir de 12 meses, seriam 163, né? Então, após mais um ano, a gente já juntou ó, quase R$20.000, tá? Então, lembra que no primeiro ano a gente investiu e ganhou tinha R$3.800. Agora, depois dos R$100.000, um ano depois disso, a gente juntou R$16.000. Então, vamos pensar que esse valor aumentou aí quase 6 vezes o valor, né? 5 vezes e pouquinho de quando a gente investia lá no primeiro ano. Então, a mágica dos R$100.000 é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando que a gente vai ter R$200.000, né? Em quanto tempo eu vou dobrar meu capital? Ó, então, eu vou dobrar meu capital aqui, ó, no mês 211. Ou seja, eu fui do 151, passaram 60 meses, ou seja, 5 anos. Então, em 15 anos eu demorei para juntar R$100.000. Depois, em 5 anos, eu já juntei mais R$100.000 e cheguei em R$200.000. Olha, o tempo diminuiu por 3, né? 1/3 mais ou menos. Então, olha como que é uma mágica, né? Por isso que o pessoal fala que é a mágica dos R$100.000. É porque o dinheiro, ele começa, o quanto que a gente aporta, R$300, já é um valor muito pequeno comparado com o que a gente ganha de juros, tá? A gente já está ganhando quase R$2.000 de juros. Então, o nosso aporte, ele não vai fazer mais tanta diferença. O que vai fazer a diferença é os juros do nosso investimento. Ó, então, no final, né, de 30 anos, a gente está ganhando R$8.600, pessoal, investindo R$300. Tá, eu sei que demorou 30 anos, né? É um tempo muito grande, mas a gente vai viver 30 anos, com certeza. Então, mais vale daqui a 30 anos eu estar ganhando R$8.600 do que eu não ter nada, né? Então, a gente precisa começar. Então, ó, a gente já vai ter um total acumulado de R$915.000, tá? Então, ó, de um ano para o outro, vamos ver aqui, 12 meses antes. Ó, aqui, então a gente passou no ano 29, né, de R$821.000 para a gente estar ganhando quase R$100.000 por ano. Então, em menos de um ano a gente vai chegar no R$1.000.000. Então vai ser 30 anos e meio, quase 31 anos, a gente com R$300 por mês teria R$1.000.000 acumulado. Sendo que a gente aplicou, vai dar em torno de 110 mil, né, e 900 mil seriam mais ou menos o que a gente receberia de juros, tá? Então, por isso que é a mágica dos juros compostos, pessoal. E o que a gente poderia melhorar, né? Então, vamos revisitar aqui. Então, a gente já falou da mágica dos juros compostos e fonte de renda extra. Então, assim, né, pessoal? A gente não precisa ser milionário para juntar R$100.000. Vocês viram ali, com R$300 e disciplina eu consigo, tá? Porém, o que eu posso fazer, né? Conseguir renda extra. Ah, eu posso fazer um freelance. Ah, posso fazer um Uber, trabalhar de Uber de vez em quando no final de semana. E se isso somar R$500 no mês, eu já posso aportar mais, né? Então, vamos pensar assim. Vamos pensar que eu vou fazer um Uber nos finais de semana que eu posso e vou conseguir investir R$300 a mais, o dobro. Então, eu vou botar R$600. No mesmo período, 30 anos, tudo igual. Vamos dar uma olhada. Olha a diferença, pessoal. Com R$300 a mais, eu dobrei o meu capital, que era 900 e poucos mil, foi para R$1.800.000. Tá? Ou seja, eu investi R$216.000 e ganhei R$1.600.000 só em juros. Tá? Então vamos olhar aqui. Ó. Quando a gente volta aqui, vamos lá para cima, ver se a gente investisse R$100.000, quando que a gente chegaria nesses 100 mil? Ó, então, se a gente investisse R$600, a gente chegaria no mês 100, tá? Então, seria um pouquinho menos ali seriam 8 anos e meio, mais ou menos, tá? Eu já teria recebendo, né, R$900 de juros e chegaria no montante de R$100.000, tá? E quando que a gente dobraria? Vamos ver, ó. Então, no mês 100,
os 200 mil reais seriam no mês 151. Então, metade, tá? Então, ou seja, no mês 151 foi quando a gente chegou em 100 mil reais com os 300 reais investidos. Então, eu dobrei, né? Ou seja, aumentei 300 reais com uma fonte de renda extra, um Uber ou qualquer coisa que a gente conseguir, nem que fizesse um freelance, trabalhasse no final de semana que eu tô de folga, nem que seja 2 finais de semana, 2 dias, né, do mês, tá? Para eu conseguir esses 300 reais a mais. Então, no mês 151, em vez de ter 100 mil reais, eu já teria 200 mil reais, pessoal. Então, essa é a mágica dos juros compostos. Acho que deu para entender bem, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Eu queria falar bastante dessa mágica dos juros compostos, porque muita gente fica assim, né, entendendo o que, que é isso, por que, que 100 mil reais muda a vida. E ele muda, tá, pessoal? Então, acho que o foco do vídeo, né, não é nem os 100 mil reais, seria disciplina e mudar nossa mente, pessoal. A gente tem que começar uma hora ou outra, senão daqui a pouco a água começa a bater na bunda e vai ficar mais difícil, né? Quando a gente começa com 20, ó, se eu comecei com 20, né, em 30 anos eu teria esse 1 milhão de reais que eu falei, então eu teria 50 anos e com 1 milhão de reais eu ganharia os 8 mil e pouquinho e poderia parar de trabalhar. Porém, se eu começo com 30, já seria 60. Se eu começar com 50 anos, eu vou querer parar de trabalhar nos 80? Não. Então eu vou ter que guardar muito mais. E às vezes eu não tenho essa condição, né, pessoal? Então, quanto antes a gente se conscientizar e começar a investir, é o melhor caminho, tá? Pensamento em longo prazo e é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilha e se inscreva no canal, coisa que eu sempre me esqueço de pedir, tá bom? Fiquem com Deus e é isso.